Você já parou para pensar que tem o poder de escrever a história da sua vida? Com esse poder nas tuas mãos, que história que você está escrevendo para si mesmo? Agora eu vou fazer uma pergunta melhor ainda. Como ser o escritor da sua própria história? Bom, pessoal, eu vejo como o primeiro passo para a gente se tornar o escritor da nossa própria história é você pegar a caneta nas suas mãos, que vai ser a partir dela que você vai escrever a sua história. Então, falando dessa parte mais figurada, é pegar de fato a caneta nas mãos e assumir esse senso de responsabilidade sobre a sua vida. E aqui eu quero trazer uma reflexão. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala sobre senso de responsabilidade, parece que vem aquela ideia de que a responsabilidade é algo muito pesado, um fardo negativo a ser carregado, como se fosse uma obrigação a gente fazer aquilo. E, logicamente, a gente acaba associando responsabilidade com algo muito denso, que a gente precisa fazer um esforço muito grande para adquirir, como se fosse algo que nos demandasse muito tempo ou uma força, seja mental, seja física, de fazer aquilo, de ter uma doutrina, de ter uma rotina que a gente não queira fazer, enfim, a gente acaba sempre associando o senso de responsabilidade a esse cenário meio negativo das coisas. Mas não precisa ser necessariamente assim. Quando eu falo de responsabilidade aqui, eu estou falando sobre a gente olhar para nós mesmos na hora da gente assumir os nossos atos. Isso vai nos trazer esse senso de responsabilidade. É a partir desse senso que a gente consegue sentir aquela sensação de controle mesmo da nossa própria vida. A gente vai deixar de ficar terceirizando as culpas, e eu não gosto de usar esse termo culpa porque também remete a algo negativo, como se a gente fizesse algo ruim e, portanto, a gente seria culpado de algo, mas sim a responsabilidade. A gente para de exigir que as outras pessoas, terceirizar para as outras pessoas as coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Então, a partir disso, a gente deixa de olhar para o outro, ficar buscando desculpas, buscando cenários, justificativas que não vão chegar a lugar nenhum. E, no fundo, a gente sabe que não vão. Enquanto a gente fica tentando negar o óbvio na nossa vida, as coisas não vão andar da forma que a gente quer de fato, mas por medo, por não querer assumir esse senso de responsabilidade, a gente fica travando muito as nossas vidas e parece que a gente não sai dessa armadilha que a gente cria para nós mesmos. O segundo ponto é a gente entender que muitas vezes as linhas vão ser tortas, seguindo nessa analogia, nessa figura de linguagem da gente escrever a nossa própria história. E o que isso quer dizer na prática? Significa que a gente tem que ter aquela famosa palavra que muitos gurus estão usando hoje em dia, que é a resiliência. A resiliência nas nossas vidas e especialmente nos conflitos, porque vão ser a partir desses conflitos que vão ser exigidos de nós essa tal dessa resiliência. E aqui eu não quero entrar muito nesse assunto no sentido de olhar para uma forma meio xamânica ou desses gurus de internet. Mas a resiliência, de fato, ela é uma habilidade muito importante que a gente tem que exercer, tá? Pelo menos ela me salvou algumas vezes na vida. A gente pode olhar de diversos cenários, e especialmente esses que não são tão positivos no primeiro momento pra gente, um cenário de dificuldade, seja uma pessoa que a gente conhece da família, algum amigo que seja doente, ou na nossa vida mesmo, as coisas estão empacando, parece que não andam, a gente fica olhando o gramado do vizinho, ele vai ser sempre mais verde na nossa visão meio ofuscada da nossa realidade. A gente sempre fica procurando entender o porquê que a vida dos outros anda e a nossa não anda, a gente fica parado ali, mas a gente não entende que isso é um processo. Essa resiliência que a gente precisa ter, ela vem a partir desses imprevistos, ela vem a partir dessas situações negativas. E aqui vem uma chave que, pelo menos para mim, me ajudou muito e continua me ajudando. E eu creio que vai ajudar vocês também. É enxergar esses conflitos, é enxergar essas situações negativas como um combustível e, mais importante ainda, como parte dessa sua caminhada, dessa sua jornada. As pessoas ficam o tempo inteiro tentando fugir de ter uma situação negativa, fugindo por medo, especialmente, de ter algo negativo, de enfrentar uma adversidade, de enfrentar algo que vai obrigar você a evoluir. Só que a gente não entende, ou a gente muitas vezes tenta não entender, ou se faz não entender, que são essas adversidades, são essas dificuldades que de fato forjam
quem a gente quer se tornar. E aqui eu posso dar um exemplo de uma academia. Você vai treinar, vai fazer seu treino de musculação porque você quer ganhar músculos. Esse exemplo eu acho que ele é muito didático para qualquer um, especialmente se você já treina também, isso facilita o entendimento. Quando você está lá no seu treino, você entende que para você progredir, evoluir, né, seja fisicamente, seja mentalmente também, porque quebra essa barreira mental nos treinos, você precisa passar por essa fase ruim, por esse conflito, por essa resistência, tanto do nosso corpo, mas especialmente da nossa mente. E vão ser essas resistências que vão nos forçar a melhorar, vão nos forçar a gente a melhorar, a sermos melhor que a nossa versão de alguns segundos atrás, quando a gente ia começar aquele exercício, como o exemplo que eu estava dando da academia. Então a gente, em vez de tentar fugir dessas situações conflituosas, a gente tem que abraçar elas e entender como parte da jornada, não como algo de fora, não como algo que não faz parte do nosso caminho. Porque, na verdade, sem essas situações conflituosas, é inevitável que o nosso ego queira manter a gente no sofá, assistindo TV, ou eu sei que não tá tão na moda hoje TV, acho que mais nos casos do pessoal que olha a série, mas a gente fica ali parado, tá tudo certo, não tem nada de conflituoso na minha vida, então não tem por que eu evoluir, não tem por que eu parar para ler um livro, para buscar me inteirar de um assunto que eu goste, estar por dentro das situações, buscar aprender algo novo. Por que eu vou querer aprender algo novo se não tem nada que instigue isso dentro de mim? Então eu acredito que quando a gente consegue entender isso, a gente fica um pouco mais perto de escrever a nossa história de fato. A terceira, mas não menos importante dica é: crie a sua história de uma forma incrível. E traduzindo aqui, eu quero dizer viva com intensidade. E aqui também eu acho que tem um certo erro na terminologia da palavra. Quando a gente fala sobre intensidade, a gente geralmente remete àqueles filmes de Hollywood, como Curtindo a Vida Adoidado, ou a gente fica pensando em situações extremas, aquelas pessoas que na segunda-feira chegam, pedem a demissão do trabalho, manda todo mundo para aquele lugar e fala, vou viver minha vida, não sei o que vai acontecer amanhã, de certa forma com uma irresponsabilidade. Mas assim como eu falei lá no início do vídeo, quando você consegue juntar esse fator da responsabilidade, desse senso de você ser responsável pela sua própria vida e pelas suas ações, e junta isso com a intensidade, você tem um combo perfeito para conseguir alcançar os seus objetivos. Pelo menos fica cada vez mais perto deles. E essa intensidade vai ser o fator que vai permitir com que você fique mais presente nas situações do seu dia a dia, seja com seu namorado, sua namorada, seu amigo, amiga, enfim, as pessoas que você ama, com que você fique mais presente no seu trabalho, seja um trabalho que você não gosta hoje, mas que você consiga entender que estar presente é uma forma de ser grato para o universo, para Deus, ou aquilo que você acredita, de onde você está, e que você também tem um objetivo maior, aonde você quer chegar de fato. E quando você consegue trazer essa intensidade para o seu dia a dia, você vive o seu dia como se fosse um dia único, porque na verdade ele é. Você vai fazer uma refeição, você consegue apreciar o sabor, o momento. Quando você vai passear com uma familiar seu, como eu falei anteriormente, você consegue estar 100% dentro dessa situação. Então eu acredito que quando a gente consegue trazer essa intensidade para as nossas vidas, dar significado para as pequenas coisas do nosso dia a dia que parecem tão banais, a gente consegue dar mais valor para isso. A gente consegue criar uma versão nossa mais consciente da nossa realidade, da onde a gente está, das pessoas que a gente tem na nossa vida. E com certeza isso vai nos ajudar muito a escrever da forma como a gente quer a nossa história, e não da forma como a vida vai mostrando ou os acontecimentos externos vão ocorrendo. Bom, pessoal, essa é a minha visão sobre escrever a própria história. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixa o like. Se não é inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever. E eu vou adorar também conversar com vocês aí nos comentários, tá? Muito obrigado e grande abraço.